Olá, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Sou o Bispo Renato da Igreja Nação de Deus e eu tenho uma palavra de fé hoje para o seu coração. Aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante, o Senhor Jesus virou para os discípulos e disse o seguinte: atravessem o mar, vamos passar para o outro lado. Só que ele deixou os discípulos seguindo e subiu o monte para orar. Estava lá no monte orando e com isso as horas se passaram e os discípulos já estavam no meio da travessia quando veio sobre eles uma grande tempestade, uma grande tribulação, ondas, vento, chuva, né? E eles estavam ali apavorados com aquela situação e o Senhor Jesus então veio andando sobre as águas e quando os discípulos viram aquela situação, eles tiveram medo e começaram a gritar achando que era um fantasma. Digo eu que eles deveriam ter pensado o seguinte: poxa, além desse problema todo que nós estamos passando, ainda vem outro problema, né? Às vezes acontece isso, às vezes as pessoas estão passando por um problema e levanta-se outro problema. Mas o Senhor Jesus imediatamente trouxe para eles a paz, disse: não, tem de bom ânimo, sou eu, não fique com medo, não se apavore, sou eu, Jesus. E Pedro então disse o seguinte: se é o Senhor de fato, então mande que eu vá até aí. Então o Senhor Jesus disse: venha. E Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas e começa a andar sobre aquela tempestade, sobre aquele vento, sobre aquela chuva, sobre aquelas ondas, andando por sobre as águas, e ele já quase no meio do caminho, já quase chegando perto do Senhor Jesus, perto do milagre, Pedro então deu ouvido ao que estava acontecendo ao seu redor, aqueles ventos, aquele barulho todo das ondas, e Pedro tirou a visão do Senhor Jesus e afundou. E quando ele afundou, começou a gritar: socorro, socorro, me ajuda, me ajuda. E o Senhor Jesus então estendeu as suas mãos e tirou Pedro daquela água e disse: homem de pequena fé, por que temeste? Bom, meu amigo, minha amiga, o que eu quero falar para você é o seguinte: enquanto Pedro estava focado no Senhor Jesus, e aí entra, você está focado naquilo que você quer, naquilo que você acredita que você vai conseguir através da fé. Quando a pessoa está focada, ela não dá ouvido ao que acontece ao seu redor. Você vê que Pedro, enquanto ele estava focado no Senhor Jesus, ele andou sobre as águas, andou sobre as tempestades, andou sobre o vento, andou sobre as ondas do mar que estava ali açoitando, né, o barco. Ele andou. Quando uma pessoa foca a sua vida no Senhor Jesus, ela anda pelos problemas, ela vence os problemas. O que acontece é que as pessoas geralmente tiram o foco. Elas dão ouvido ao que os outros falam. Por exemplo, vamos dizer que aquelas ondas, aqueles ventos, aquela chuva, fosse o falar de algumas pessoas. Olha, isso aí não é legal, isso aí não vai dar certo, olha, deixa isso para lá. Ou pessoas que, poxa, na sua igreja você não consegue, vem para a minha. Porque acontece muito isso. Ninguém tem que dar ouvido a ninguém. As pessoas têm que dar ouvido ao Espírito Santo. Quando Pedro ouviu a voz do Senhor Jesus, Pedro andou sobre as águas, Pedro andou sobre os problemas. E te digo mais, nós estamos num mar revolto. O mundo é o mar revolto. O mundo é o problema que se levanta todos os dias contra você, contra nós. Mas se nós focarmos a nossa fé no Senhor Jesus, nós vamos vencer. Pedro, enquanto estava focado, enquanto ele estava ali ligado naquilo que ele queria, que era chegar até o Senhor Jesus, Pedro andou sobre as águas. Mas quando ele deu ouvido às coisas ao seu redor, ele afundou. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha afundado aí, talvez você tenha passado por problemas sérios na sua vida, porque você tem dado ouvido aos outros. Você tem dado ouvido à voz do diabo e não à voz do Espírito Santo. Você vê que Pedro já estava no meio do caminho, já perto do milagre ele afunda. Quantos perto do milagre abandonam a igreja, abandonam a fé, abandonam tudo? E depois ainda reclama. Depois ainda reclama e diz o seguinte: poxa, eu estava na igreja e não aconteceu nada, eu fiz isso e não aconteceu, eu fiz aquilo e não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque você perdeu o foco. Quando uma pessoa perde o foco daquilo que ela quer, ela afunda, se deixa ser levado pelos outros. Pedro
perguntou, é o Senhor? O Senhor Jesus disse, sim, Pedro, então mande que eu vá. Pedro ouviu a voz do Espírito Santo e ele focou. E ali Pedro começou a andar. Para uma pessoa vencer, ela tem que estar focada. Ela tem que estar ligada o tempo todo. A pessoa quer vencer, mas não foca na fé. Não foca no Senhor Jesus, não foca na palavra. A pessoa quer vencer, mas não quer mais jejuar, não quer mais orar, não quer mais ser dizimista, não quer mais ser ofertante, não quer mais evangelizar, não quer trabalhar para Jesus. A pessoa esquece que o que faz ela vencer é o trabalho na obra, é acreditar, é se dedicar, é se lançar nas coisas do Senhor. As pessoas não fazem mais isso. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, talvez seja você. Talvez seja você. Você perdeu o foco, você hoje já não faz mais o que você fazia antes. Você antes, quando você entrou na igreja, havia a tribulação, havia o vento, havia a tempestade, havia tudo. Havia tudo. E não se iluda que você, estando na igreja, que tudo vai ser resolvido na sua vida. Não, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Aí entra o que o Senhor Jesus falou, tem de bom ânimo. Sou eu. Quando o Senhor Jesus falou isso para ele, disse o seguinte, ó, eu não vou abandonar vocês. Vocês vão vencer. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. No mundo tereis aflição, mas você pode vencer. Pedro venceu enquanto focou no Senhor Jesus, enquanto deu ouvido à voz dele. Se você está entendendo, então dê ouvido hoje ao que o Espírito Santo está te falando. Volte para a casa do Senhor. Volte ainda hoje, para que essa situação seja resolvida. Começa a pegar firme, muda a sua visão, muda a sua forma de servir Jesus, se dedica a Ele, se entregue a Ele. Eu te garanto que a sua vida vai mudar. Pedro, quando ele ouviu a voz, ele caminhou. E olha, ele não caminhou por uma bonança, ele caminhou por uma tempestade, por cima de um mar revolto. Você acha que o Senhor Jesus vai te abandonar? Talvez você esteja aí afundado já. Você, empresário, afundou com a sua empresa. Você faliu, você fez tudo de errado e hoje está pagando o preço. Mas o meu Senhor está estendendo a mão para você hoje. Ele está dizendo, homem de pequena fé, por que temeste? E tirando você desse tremendal. Desse tremendal de lama, desses problemas financeiros, dessa falência, desse problema de saúde, desse problema no relacionamento. Deus está livrando você, está estendendo a sua mão, estendendo a mão dele hoje para você. Se você estender sua mão e segurar a mão dele hoje, você sai dessa situação. Muitas pessoas às vezes dizem, poxa, bicho, eu estou na igreja, poxa, eu só vivo lutando. A sua luta é para a vitória, meu irmão, minha irmã. Não pensa você que você vai se livrar de tudo, que no mundo você não vai ter problema, não. Vai ter, mas você vai ser mais do que vencedor se você focar sua fé no Senhor Jesus. Foque no Senhor Jesus, eu te garanto que a sua vida vai ser transformada, tá certo? Na Igreja Nação de Deus, todo dia nós temos reuniões para que a sua vida venha a ser transformada. Lá nós ensinamos como você deve fazer para vencer. Como que eu faço para vencer? Nós ensinamos lá. Então venha estar numa das nossas reuniões, eu te garanto que quando você pisar numa da nossa Igreja Nação de Deus, sua vida vai ser transformada. Tá certo? Não saia da presença de Deus. Pare de dar ouvido aos outros. Tem gente que vai para um lugar porque o irmão revela, porque o outro pula, porque o outro sapateia, porque o outro isso, porque o outro aquilo. Foca no Senhor Jesus. Foca no Senhor Jesus. Pare de comer o que os outros te dão. Come o que o Espírito Santo vai te dar. Pare de dar ouvido aos filhos do capeta, que tem um monte aí que é filho do capeta. Dá ouvido ao Senhor Jesus. Eu te garanto que a sua vida vai mudar. Leia mais, jejua mais, faça mais a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.